Para você ter um contexto, se lembrando do contexto desse texto aqui, Jesus já havia morrido na cruz do Calvário, Jesus já havia ressuscitado, ele ainda não havia aparecido aos discípulos. No caminho de Emaús ele começou a aparecer aos discípulos, ele apareceu também na casa, Tomé, ele foi se manifestando. E o versículo 4 diz, e estando com eles, isso aconteceu no período de 10 dias a partir da ressurreição de Jesus. É muito importante você entender isso. Jesus morreu no 14º dia de Nissan, uma quarta-feira. Outro dia eu explico por que é quarta-feira. E ressuscitou no final do sábado. O final do sábado, para o calendário judaico, é às 18 horas. Quando foi domingo pela manhã, Maria e outras mulheres foram ao túmulo, ele já não estava lá mais. Ele ressuscitou. 10 dias se passaram e Jesus aparecendo a um e a outro. E agora, já no final desses 10 dias, estando com eles, determinou que não lhes ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Belo Horizonte, quanto em Minas Gerais, como no Brasil inteiro e até aos confins da terra. Jesus deu uma ordem para os discípulos, olha, vocês vão para Jerusalém e fiquem lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No capítulo 2, o verso 1 já diz assim, 50 dias após a ressurreição. Literalmente 50 dias após a ressurreição. No exato dia da festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, o versículo 1 diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e em quem estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então você pega o calendário e pode observar, Jesus ressuscitou ao 3º dia. No domingo de manhã, ele já não estava mais no túmulo. Passaram-se 10 dias Jesus aparecendo aos discípulos. E aí no 10º dia ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Tanto contando no texto bíblico, como sabendo da história, Pentecostes acontece 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Por todos esses séculos. Por isso se chama Pentecostes. Por 50 dias eles esperavam, eles aguardavam, mas como houve 10 dias que Jesus estava entre eles, quantos dias eles aguardaram no cenáculo? Não trabalhavam, não? Imagina eu convocar os irmãos para vir terça-feira. Toda a igreja vem terça-feira, ok? Agora imagina se eu convocar que fiquem aqui, todos nós vamos ficar aqui 40 dias sem trabalhar.
Eu estou desconfiado das suas motivações. Mas eles ficaram. Jesus deu uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a pergunta é: o que eles ficaram fazendo 40 dias no cenáculo? Bem, nós não vamos responder essa pergunta, mas a gente pode pensar de outra forma. Quanta coisa aconteceu da parte de Deus porque eles decidiram obedecer a Jesus até que do alto fossem revestidos de poder. Irmão, Deus é um Deus de planejamentos, Deus é um Deus de excelência e Deus é um Deus previsível. Na verdade, o axioma diz que todo sábio é previsível. Então você sabe que está chovendo muito e que naquele quarteirão alaga, inunda, você vai dizer assim: não, meu marido não passará por lá de jeito nenhum. Mas ele não é aventureiro? Não, meu marido é sábio, ele não vai passar. Por quê? Porque está ameaçando chover e ele vai passar por outro caminho. Tenho certeza, conheço. A pessoa sábia, ela começa a testemunhar uma série de decisões, de procedimentos fundamentados em princípios, juízo, razão, lógica, verdade. Por isso, todo sábio é previsível. Jesus é previsível, Deus é previsível. Ele não muda e não há sombra da variação. Fala assim: Deus vai fazer isso? Não, isso não pode. Deus não faz isso. Por quê? Porque está escrito na palavra que Deus age assim, assim, assim. Então, pode ter certeza, Deus vai agir assim, assim, assim. E não tem jeito dele falar assim de alguma outra forma, ele de repente ele dá um jeitinho e muda. Não, Deus só vai fazer isso assim, assim e assim. Deus é planejado. Deus é perfeito. Então, naqueles 50 dias, naqueles 40 dias, Deus estava preparando aquele povo para algo que nunca havia acontecido na terra. E no dia exato, aqui está escrito, cumprindo-se o dia de Pentecostes. No dia exato de Pentecostes, o Espírito Santo desceu naquele cenáculo e encheu a todos aqueles 120 discípulos. E ali passou a acontecer pela primeira vez do Espírito Santo habitar dentro do corpo humano. Até então, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, como vinha sobre Davi. Davi tocava a harpa, o Espírito de Deus vinha e os espíritos demoníacos que estavam ao redor, principalmente em Saul, tinham que ir embora. O Espírito do Senhor vinha sobre Samuel e revelava coisas de vá em tal lugar, diga isso, e Samuel agia. Mas o Espírito se retirava. Todos os profetas, todas as pessoas que tiveram experiências com o Espírito Santo. Por que isso? Porque Jesus ainda não havia derramado o sangue dele. Então todos nós éramos devedores de fato, alguns com uma promissória de que quando o cordeiro for imolado, eu vou receber a bênção, porque desde agora, saindo do Egito, ou em qualquer um desses 1500 anos, eu imolei um cordeiro e eu fiz um ato profético dizendo, quando o cordeiro derramar o sangue dele, valerá pelo que eu estou fazendo hoje promissoriamente. Mas ainda não havia feito isso. Então, o corpo humano, o ser humano não podia ser templo do Espírito Santo, porque ainda carregava, de fato, toda a culpa do pecado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si a nossa culpa do pecado. Ele nos limpou, ele nos lavou. E agora alguém que nasceu de novo, como os discípulos, passou a poder ser templo do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e habitou na vida daqueles discípulos. Inaugurou-se a igreja, o corpo de Cristo. E foram cheios de poder.
Eu e você precisamos saber disso, nós precisamos buscar isso mais do que qualquer outra coisa. Senhor, eu nasci de novo, ou talvez você tenha que dizer, eu não tenho muita certeza se eu nasci de novo. Eu estou indo à igreja, eu gosto, mas eu ainda não tenho certeza. Eu preciso ter certeza de que eu nasci de novo. Então o Espírito Santo habita em mim. Se eu nasci de novo e o Espírito Santo habita em mim, Ele vai me conduzir. É inquestionável, irmão. Ele vai trazer verdade, luz. Jesus mesmo disse, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos lembrará de tudo quanto eu vos ensinei. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu ou alguém anda assim, mas eu não acho, anda de qualquer jeito pela vida, o Espírito Santo não está lhe convencendo do pecado, nem da justiça, nem do juízo. Se não está, tem duas únicas alternativas. Ou essa pessoa não nasceu de novo, por isso o Espírito Santo não está ali atuando. Ou essa pessoa até nasceu de novo, mas o Espírito Santo está apagado. E eu e você precisamos, principalmente no dia de Pentecostes, eu preciso entender, Senhor, o teu Espírito não pode ficar apagado. Eu não posso entristecer o teu Espírito o tempo todo, porque ele queria que eu fosse por esse caminho, mas eu estou tintindo que é para cá, eu vou para cá. O meu jeito de ser, o meu jeito, eu já tenho aqui algumas coisas pré-formatadas e tem que ser assim, e eu não ouço mais o Espírito Santo. E ouvir o Espírito Santo não é um fenômeno da minha alma que eu vou criando algumas coisas. É absolutamente compatível com a palavra de Deus, com a organização, a inteligência, o planejamento de Deus na sua palavra. E aí eu olho para as coisas à minha volta que não dão certo. Confusões, tanto internas como externas. Como pode ser que eu esteja sendo guiado pelo Espírito Santo? Vida travada. Os anos se passam. Irmãos, eu fui agora, 2 semanas atrás, eu fui há muito tempo que eu não ia lá no Vale do Aço, eu fui a Coronel Fabriciano, fui a Ipatinga, eu andava pelas ruas, eu estava chorando o tempo todo que eu andei por aquelas ruas, saindo do hotel, indo para a igreja, andando lá, eu falei assim, Deus não tem cabimento, Senhor, eu venho aqui há 40 anos, tudo do mesmo jeito. Onde é pobreza, pobreza. Aonde construir alguma coisa nova, você tem que passar no meio de toda a pobreza, e aquilo está lá, mas nada mudou. Não é possível que em 40 anos ninguém melhorou. A cidade não melhorou. As condições não melhoraram. Até a estrada há 40 anos, é um trecho ou outro, e ainda assim o que melhorar já está tudo estragado. Meu Deus, não é possível que uma região, não é possível que uma pessoa, passados 5 anos, 10 anos, passado 1 ano, não tenha melhorado. Continua nos mesmos pecados, nos mesmos defeitos, nos mesmos grilhões, nas mesmas manias, na mesma condição. Não, o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Ou eu não nasci de novo, ou eu não estou sabendo que Ele está apagado na minha vida, que sou eu que domino, minhas emoções que guiam, eu faço o que eu quero, o mundo que me domina, e talvez a agenda de Faraó é que me domina, trabalhar. Senhor, eu quero o Espírito Santo agindo na minha vida. Eu quero muito. E para você ter uma medida, uma referência, eu quero conversar com o Espírito Santo todos os dias, mais do que eu converso com qualquer pessoa. Eu quero aprender a ouvir o Espírito Santo o dia todo, mais do que eu ouço qualquer voz.
Porque sem o Espírito Santo, eu não sou igreja. Ou se eu nasci de novo mesmo, e o Espírito Santo não está podendo agir na minha vida, eu preciso ir para a cruz e experimentar arrependimento, quebrantamento e mudança. Eu vou crescer intelectualmente, materialmente, financeiramente, emocionalmente. Eu vou crescer no meu casamento, na minha família, na minha casa. As coisas físicas também vão expressar crescimento. Isso é do Senhor. Nós não estamos falando de enriquecer, daí a pouco ela começa a ter carro, nós não estamos falando de ter coisas, nós estamos falando de prosperidade. E uma palavrinha que se aplica a tudo: desenvolvimento. Senhor, se isso não está acontecendo na minha vida, é porque falta o Espírito Santo em algumas áreas. E aí a gente vai para Gálatas e a gente vê o fruto do Espírito. Então eu preciso ser transformado em alguma coisa. Irmão, são elementos, são detalhes que talvez nós mesmos não vemos. Qual é o meu jeito? Qual é a cultura da minha casa? Qual é a história da minha família? Quais são as coisas que são contrárias à palavra e que eu já tomei como normal? O mundo já tomou como normal. Espírito Santo, é teu ministério me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar, porque eu quero ser convencido de quais coisas na minha vida estão barrando, bloqueando o Espírito Santo de agir. E quem sabe o Senhor não vai me mostrar que na verdade, eu fui convencido da religião, mas eu não fui convertido a Cristo. Eu não nasci de novo, eu quero o milagre do novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: importa nascer de novo, Nicodemos. Eu quero saber que milagre é esse. Meu espírito renasce para Deus, muda tudo. Então eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então, naquele dia, cumprindo o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Uma experiência sobrenatural, não mística. Místico é aquilo que você não discerne, é oculto, é secreto. E a manifestação do Espírito Santo em nós está toda descrita na palavra. Ele vem com um vento impetuoso, ele vem com um som, ele vem, me toca, ele me quebranta, ele me faz reconhecer, ele me faz ver o reino, minha vida, o pecado, ele me leva ao arrependimento, ele me leva ao quebrantamento todos os dias. Senhor, ninguém é perfeito, mas de novo eu pequei nisso aqui, mas Senhor, eu não vou dar mais um passo hoje, enquanto me perdoa, me limpa, me purifica, eu vou andar na tua presença. E quanto mais nós nos limpamos, mais nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Quais áreas da minha vida, Senhor? Eu preciso de arrependimento, eu preciso ver quais valores, eu nem percebo, porque eles são, no mundo é tudo igual, é assim mesmo. Também na minha teologia, eu também acho que não é assim. Quais são as coisas que eu nem enxergo no meu jeito de ver, na minha história? Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor me mostre, porque eu quero limpeza dentro de mim, para que o Senhor entre nas áreas. Na física a gente aprende desde cedo que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Vale para o mundo espiritual, dois espíritos não ocupam o mesmo espaço. Senhor, eu não entendo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas eu não entendo. Às vezes, eu nem entendo a mensagem, eu não entendo a Bíblia, eu nem leio a Bíblia. Eu quero me aprofundar, eu quero ser profundo conhecedor da palavra. Eu quero ter prazer em estudar. Agora eu entendi isso, agora isso veio, eu estou encarnando esse versículo. Eu quero me aprofundar na palavra, Senhor. Domingo eu mencionei para vocês, nós lemos o texto em que diz: no mesmo dia chegaram ao pé do Monte Sinai. O Monte Sinai foi o lugar onde Deus mandou Moisés subir, e ali ele entregou as tábuas da lei. Houve terremoto, clangor de buzinas, fogo, tempestade. O Espírito de Deus desceu naquela montanha. As pessoas temiam, tremiam,
não podiam nem encostar naquela montanha, porque era a manifestação do Espírito Santo naquele lugar. E ali foi entregue a palavra. A palavra e o Espírito são um. Então eu quero mergulhar na palavra, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Agora, Senhor, eu quero mais um pouquinho. Eu quero também experimentar de dons do Espírito Santo. Eu posso ir para diante de Deus, você pode ir para diante de Deus como criança. Eu quero isso. Uma criança inteligente não vai espernear, não vai gritar no corredor do shopping, não vai chorar. Uma criança não vai precisar. Assim, papai, eu quero isso. Papai, eu estou esperando. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu nasci de novo, o Espírito Santo veio habitar em mim, mas eu quero uma experiência de batismo, de enchimento, de dons. Assim como eu quero uma experiência de relacionamento pessoal com o Espírito Santo todos os dias, que vai me ajudando a ter mais amor, fé, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu quero, tratando o meu caráter. Eu quero Espírito Santo. Eu quero isso para mim. E eu quero falar em outras línguas. Sabe por quê, Deus? Porque está escrito na tua palavra que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Eu quero aprender a orar em línguas. E não se aprende a orar em línguas porque foi para uma aula. É porque é batizado com o Espírito Santo. E se eu nasci de novo e o Espírito Santo habita em mim, me batize com dom de línguas, porque eu quero edificar a mim mesmo. A palavra do Senhor nos ensina que o dom de línguas é a linguagem dos anjos. De uma forma bem didática, o Senhor nos leva a falar coisas que nem a nossa mente sabe, nem a mente do outro sabe, nem os demônios sabem o que está acontecendo. E Deus está falando. E quando Deus está falando, Satanás sabe que tem alguma coisa sendo criada, gerada, estabelecida, comandada, governada através de nós. Eu quero orar em língua, Senhor. E não só esse dom, eu quero todos os dons que para nenhum deles há lei ou há limite. Eu quero ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação. Eu quero ter visão, eu quero ter sonhos. Eu quero, Senhor, ter dons de cura. Eu quero ter dons de interpretação de outras línguas. Eu quero, Senhor. Porque se o Senhor está em mim e não se manifesta, nenhuma dessas coisas se manifesta. Mas se o Senhor está em mim e se o Senhor manifesta, todo o fruto e todos os dons do Senhor vão se manifestar. E o Senhor nos diz através de Paulo: sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai vos dará o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Eu posso querer, tem uma historinha interessante que o guarda parou o sujeito, lá nos Estados Unidos, você viu uma placa de pare e você tem que parar literalmente. Não adianta você ver que não vem carro e já entrar direto, igual a gente faz aqui, não. Você tem que parar. O guarda parou, o cara não parou, ele foi, o guarda apitou, ele parou, e o guarda, não, seu guarda, eu ali, olha, não vinha, eu parei, seu guarda parou. E o guarda pegou ele, enfiou a cabeça dele no tanque e falou assim: quando precisar, você fala para parar. Aí ele quase afogado, eu falei, eu gritei, para, você não parou. Não, eu estou parando do jeito que você parou. É assim que você quer parar? Ou você quer parar para valer? Algumas coisas, eu e você precisamos entender, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Como é que você quer o Espírito Santo? Eu vou para o shopping, eu vou para... Não tem nada errado em shopping, não, gente. Eu vou para a televisão, não tem nada errado você assistir, um monte de coisa aí que pode ser assistido.
mas eu vou para a minha vida, eu curto tudo, eu me dedico a tantas coisas, eu vou trabalhar, não tem nada errado de trabalhar. Eu vou, mas assim, domingo eu vou, hoje, terça, o pastor falou um negócio do Espírito Santo, né? Não sei, não sei, vai ter o congresso? Não sei se eu vou, não sei. Eu vou no domingo, domingo eu estou afim, eu acordei, então vamos para o culto. E a gente vai indo, a gente vai como manada, vai sendo empurrado, vai na rotina, no automatismo. A gente não mergulha na palavra com fome e sede. Mas em algum momento a gente falou assim, eu quero o Espírito Santo. Você quer como? Senhor, eu quero experiências com o Espírito Santo. Hoje à noite, eu quero dormir desejando ter. Quem sabe o Senhor vai falar comigo hoje. Quem sabe eu vou ter um sonho do Senhor. Quem sabe eu vou orar dormindo. Mas isso é possível? Você vai ver como o Senhor faz isso. Você dormindo e orando. E ouvindo o Espírito Santo te dizer coisas. Eu quero acordar tendo algo do Senhor que veio de noite. Eu quero caminhar e chegar lá no trabalho, chegar em algum lugar, algum desafio, eu não saber, e o Teu Espírito Santo simplesmente me conduzir. Quando eu perceber, Ele trouxe toda a luz, toda a direção, todo o recurso. Eu quero, Senhor. Eu quero dar passos de fé. Eu quero receber, sentir e ter convicção de respostas por fé. E dar passos. E ver que as coisas acontecem. Eu quero experiências com o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Eu quero, Senhor. E se há alguma coisa em mim, de sujeira, de pecado, de treva, me impede desse fluir, é o Senhor. Ainda que esteja fora de mim. É o Senhor quem vai me convencer. Porque está escrito nas Escrituras que o Senhor me convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero essa experiência todos os dias. Eu quero me tornar uma pessoa que amadurece, que cresce, que acumula experiências com o Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Eu quero isso, Senhor. Então aqueles apóstolos, aqueles discípulos, na verdade, saíram do dia de Pentecostes e foram para a praça pública e pregaram o Evangelho. 3.000 pessoas se converteram. As pessoas ficavam assim impressionadas. Mas isso é o Pedro, pescador bronco, grosseiro, fala tudo errado. É ele que está pregando essa mensagem. E vai ler o discurso, a pregação de Pedro naquele dia. Inteligência, destreza, domínio, instrução do Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, faz isso. Lá no trabalho. Descobertas, recursos, habilidades. Palavra de conhecimento, o Senhor te mostra, filho, presta atenção. Olha isso aqui, está acontecendo isso aqui. Fica assim, anda por aqui, não vai ali. O Espírito Santo nos guia. Isso é real, irmão. O Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa mora dentro desse corpo. E eu desafio você a colocar isso em primeiro lugar. O rapaz disse ao guarda, não, eu parei. O guarda precisou fazer. Eu falei assim, deixa eu ver se foi desse jeito que você parou. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Deixa eu ver como você quer o Espírito Santo. Senhor, eu não saio daqui. Eu não vou dar espaço. Eu não vou tomar decisões. Senhor, amanhã é quarta-feira, eu tenho que sair trabalhar, eu tenho que bater ponto. Mas eu não vou tomar as mesmas atitudes. Eu quero ouvir sua voz. O Senhor vai falar comigo amanhã de manhã. Eu preciso resolver, eu preciso decidir, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar decisões. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor fale, que o Senhor mostre. E eu não quero coisas místicas da minha cabeça, imaginações religiosas. Eu quero o Senhor. O Senhor pode usar uma mula, mas eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser e me diga, você viu o que eu estou fazendo? Hoje, aqui no culto, eu falei uma frase para o Senhor. Senhor, eu não posso fazer isso. Olha,
o Espírito Santo interrompeu na hora. Você pode falar. Você já tem isso, você já tem aquilo. O Espírito Santo fala conosco e você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso não é uma peculiaridade de um ou outro. Isso é para todo aquele que recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Mais do que qualquer coisa nessa vida. Fecha os teus olhos.